Fala galera, o tema hoje é biotecnologia, que alguns chamam de engenharia genética, mas o termo engenharia genética já é um termo relativamente ultrapassado. O mais correto é chamar biotecnologia. Roda aí a vinheta para a gente falar de biotecnologia. Gente, a biotecnologia invadiu nossas vidas de uma vez por todas. Antes, você para tomar uma vacina, a vacina ou era o agente infeccioso morto ou era o agente infeccioso atenuado. Na verdade, você ia tomar uma vacina, por exemplo, contra a gripe, você pegava vírus da gripe mortos e injetava na pessoa para estimular o seu sistema imunológico a produzir as defesas. Hoje as vacinas mais modernas são vacinas produzidas a partir de proteínas específicas dos agentes infecciosos. E essas vacinas, elas são produzidas por biotecnologia. Antigamente, era comum os diabéticos, quando precisavam de insulina, tomar insulina do pâncreas de porcos. Isso mesmo, a indústria farmacêutica comprava o pâncreas de porcos, purificava aquela insulina de porco, aquilo era usado para que os diabéticos pudessem ter a sua glicemia normalizada. Hoje isso é feito através de um processo de biotecnologia. Como que isso é feito? Basicamente isso é feito da seguinte forma: pega-se um segmento do gene humano responsável pela expressão, pela codificação da produção da insulina e coloca-se esse gene dentro de uma bactéria. Literalmente você escraviza essa bactéria e aqui vai um outro conceito. Todo organismo que leva gene de um outro organismo é chamado transgênico. Na verdade, nós vamos pegar uma bactéria Escherichia coli, colocar um gene humano dentro dela e transformá-la numa bactéria transgênica. Essa bactéria, então, passará a produzir a insulina em larga escala. Essa insulina, então, é purificada e é ela que é administrada aos pacientes diabéticos. Ou seja, é uma insulina humana produzida dentro de bactérias transformadas geneticamente. Vamos dar uma olhadinha nesse esquema. Como é que se dá a produção da insulina humana atualmente? Inicialmente se isola o gene humano da insulina de uma célula humana. Esse gene é isolado cortando-se ele com enzimas de restrição específicas e esse gene, uma vez isolado, é ligado com enzimas específicas a um plasmídio bacteriano. Esse plasmídio com o gene humano é introduzido em bactérias e é estimulada a síntese de proteínas a partir desse gene. Como esse gene é o gene que tem o código da insulina, a proteína produzida é a insulina humana. Depois essa insulina é purificada, é colocada em frascos específicos que são então vendidos para que as pessoas diabéticas possam tomar a insulina humana. Então, na verdade, o que você observa é que se pega com uma estratégia de biotecnologia um gene humano e se coloca dentro de uma bactéria para que ela possa produzir a insulina. Depois, basta você cortar e purificar essa insulina, colocar dentro de frascos e comercializar a insulina humana para diabético, com menor efeito colateral e maior nível de eficácia. Então, essa é uma pequena contribuição que a biotecnologia dá para as pessoas no mundo de hoje. Outro exemplo de contribuição semelhante são as vacinas, que eu já disse no início desse vídeo. A maioria das vacinas hoje em dia é produzida por essa mesma técnica, chamada técnica do DNA recombinante. Vamos dar uma olhadinha numa questão do Enem sobre isso. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam a sequência do DNA codificante da insulina humana? Gente, a resposta correta de cara é logo a letra A. Na verdade, o que as bactérias receberam foi o gene da insulina humana, ou seja, a sequência codificante da insulina humana. Elas foram introduzidas, como naquele esquema que eu lhe mostrei, dentro de um plasmídio e foram estimuladas a produzir a própria insulina humana. Resposta, portanto, na letra A. Valeu a dica? Clica no vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.